tempos, o departamento do xerife do condado de Galveston realizou uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva, eles pediram que qualquer ajuda, qualquer informação, alguém que reconhecesse aquele desenho, as cores, e eles mostram o tempo. E aí, meus Eu entendi o tempo cuscuz com ovo, real ali, né, que eles mostraram. Mas eu fiquei na dúvida se hoje era nós estamos aqui para exatamente o que eles uma mandaram ou se jogada eles de levaram tudo Free igual, entendeu? Fire, Porque na né? coletiva o tênis está bem limpinho, assim, branquinho, né? Então talvez eles tenham levado um igual. Mas E só quem ama a mãe vem assistir esse vídeo, deixando um like e se inscrevendo para me dar uma forcinha aí. Porque, exatamente como os investigadores falaram, ninguém abandona uma criança assim sem que alguém saiba de alguma coisa. Né? E agora era questão de tempo. Eles achavam assim, que qualquer momento alguém chegaria com a informação de quem ela era. Bom, a partir dessa coletiva de imprensa, obviamente esse caso explodiu. Então todo mundo já sabia quem era a Baby Grace, o que tinha acontecido, todo mundo já tinha visto o desenho da Lori e muitas ligações começaram. Em menos de 24 horas, gente, eles receberam mais de 100 ligações. Muitas pessoas acreditando assim que era minha sobrinha que eu não vejo mais, a filha do vizinho que sumiu, eu estou suspeitando que pode ser a filha da minha amiga, sabe, que a minha amiga fez alguma coisa para a filha dela, sabe assim, várias histórias, tudo que você pode imaginar de pessoas desconfiando que conheciam essa criança. E foi um choque para os investigadores, porque eles falaram assim, gente, eu não sabia a quantidade de crianças, meninas, nessa faixa etária, loira, de olhos azuis, que estavam desaparecidos. Tinha muito relato assim, de disputa de guarda, sabe? A mãe que sai com a criança, ou o pai que leva a criança e depois nunca mais vê. Qualquer tipo de possibilidade, assim, que as pessoas tinham qualquer desconfiança ao ligar para a polícia. Mas, infelizmente, nada disso deu em lugar nenhum. Quer dizer, em lugar nenhum para resolver esse caso, né? Porque eles chegaram a alguns casos assim, que eles estavam desconfiados e daí eles foram investigar e eles acabaram até resolvendo o caso, ou pelo menos assim, entendendo a situação que não era uma criança desaparecida, que a criança estava com o pai, ou estava com a mãe, sabe? Sempre tinha uma explicação para a denúncia. E foi aqui, gente, nesse ponto aqui, que estava todo mundo tentando entender quem era essa criança, que vai se conectar com o caso da semana passada, que foi o caso da Christine Belford. E, resumão aqui para quem não assistiu, foi uma mãe que teve as 3 filhas levadas pelo pai para Nicarágua, assim, simplesmente levou com as crianças. E aí, quando chegou a história da Baby Grace, né, que ela foi encontrada segunda, a Christine lá foi engraçada. As pessoas começaram a pensar assim, será que não é uma das filhas dela? Porque o local aqui era até que próximo, não era super próximo, mas que estava no Texas, eram algumas horas de distância da cidade onde tudo estava sendo investigado no caso passado, tá? Que era a cidade de Egg County, no Texas, e agora aqui desse caso que era em Galveston, no Texas. Então, eu falei para vocês no caso da semana passada que a Cristina ela teve que fazer os testes de DNA e tal, para saber, né, se essa menina encontrada na caixa era a filha dela, e não era. E aí que eu fui pesquisar, tá, mas de quem era? Que caso é esse? E aí foi que eu cheguei no caso de hoje, que eu tô contando aqui para vocês. Então, foi nesse momento que esses casos se conectaram ali em 2007. E um caso que também foi conectado a esse aqui da Baby Grace nesse ponto foi um caso muito conhecido por vocês, que é o caso da Madeleine McCann. Para quem não conhece, a Madeleine, ela desapareceu. Ela tinha 4 anos quando isso aconteceu e ela estava de férias com os pais em Portugal. E simplesmente sumiu durante a noite dentro ali do apartamento, né, o hotel onde eles estavam hospedados. E ela nunca mais foi encontrada, até o dia de Ó, hoje. O caso da Everland Matrix Prime 2 e Essencialzinho Kelvin. E esse Victor aqui que tá em diamante são meus inimigos, velho. Toda vez que eu peço eles pra vir uma partida comigo, eles me ganham. Eu vou superar eles. Muito famoso. Então, além de ter acontecido aqui no mesmo ano, né, 2007, quando a gente teve mais descoberta por João estava a semelhança aqui das duas, né, de olhos, de olhos azuis, então foi algo bastante conectado, mas foram feitos exames e, obviamente,
deles era assim, essa menina é filha de alguém. Ela tem pai, ela tem mãe em algum lugar, ela tem um familiar, um avô, uma avó, às vezes pode ter um irmão, uma irmã. Por que ninguém tá falando dela? Por que ninguém tá procurando por ela? Não ninguém está sentindo falta dessa menina? Mas enquanto a investigação aqui avançava, né, os dias foram se passando, a história da Baby Grace se tornou algo muito grande. Apesar de não ter ali um familiar, mas falando sobre ela, ou contado uma notícia, a Baby Grace, ela teve uma conexão com pessoas do país inteiro, até do mundo inteiro. No dia 6 de novembro de 2007, moradores da região se reuniram na ilha onde foi encontrada a caixa, né, próximo à área, para uma cerimônia em memória daquela menina. Era uma vigília à luz de velas, pessoas que nunca tinham visto aquela criança, nem sabiam quem era aquela criança. E o que aconteceu foi que um morador ali da região, ele era um artesão, ele fazia peças de madeira, pelo que eu pude entender, e ele fez uma cruz de madeira para que essa cruz fosse levada até a ilha, né, onde essa caixa foi encontrada. E muitas pessoas foram de barco até esse local, inclusive os profissionais que estavam trabalhando no caso também foram. Todas essas pessoas se reuniram ao redor da cruz, com cerca de 1,20 m mais ou menos, e existia uma frase também, né, escrita nessa cruz, que era "Em memória amorosa da pequena Grace". Nesse dia, muitas pessoas falaram, muitas orações foram feitas, músicas e também poemas. Muita gente já considerava a Baby Grace alguém da família. Quando estava acontecendo toda essa vigília, né, todo esse momento emocionante, obviamente que os envolvidos com o caso, os agentes especiais, os investigadores, eles estavam lá para prestar essa homenagem, mas também eles estavam lá para investigar. Eles precisavam olhar as pessoas ali, porque às vezes nesses eventos que acontecem, né, em casos criminais, e sempre tem uma homenagem, um memorial, às vezes a pessoa que fez aquilo está lá observando. Então eles estavam ligados em todo mundo. Mas, de novo, nada saiu dali, nenhuma desconfiança, ninguém assim para eles saírem dali falando, vamos investigar. Ah, velho, isso aí é coisa do bicho ruim, não tem como. É toda hora que eu caio aqui, tem alguém. Isso é muito louco, né, gente? Tinha tanta gente fazendo homenagem pra ela e não tinha ninguém na família. Isso é muito triste, assim. É bonito por um lado, obviamente, por outro lado é muito triste. Ela ter tantos desconhecidos ali fazendo uma homenagem com ninguém na família. Mas essa ausência de algum familiar procurando por ela não durou muito tempo. Talvez a sua busca não caia da barra. Então estica Ah, é muito peito. Peitudo desse. só vai. Dá um Google e vai. Cara, só dá peito, velho. A cerca de mais ou menos 800 quilômetros daqui de Dallas, no Texas, na cidade de Mentor, em Ohio, uma mulher chamada Cheryl Sawyers estava navegando na internet quando se deparou com a história da Baby Grace. E algo chamou a atenção dela imediatamente. Não só o desenho, mas foi especificamente a roupa. Aquilo era muito familiar. O nome dela, Riley Ann Sawyers. Segundo ela, a Cheryl, sempre que ela ia comprar roupinhas para a neta, ela tinha
gente, eu tô aqui com meu irmão do meu lado aqui, ó. Para jaqueta, meu filho. Jaqueta. Jaqueta. Fala aí com a pessoa. Durante todo esse tempo, ela estava desesperadamente tentando receber notícias dela. Tá, então era a história aqui. A Cheryl, ela tinha um filho, o Robert, e o Robert estava casado com uma mulher chamada Kimberly. E a neta dela saiu desse casamento, né, a Riley. Só que esse casamento não durou, eles entraram numa disputa aí pela guarda da netinha. E no meio dessa disputa, a Kimberly, a mãe, ela simplesmente desapareceu com a criança. Ela foi embora sem avisar, sem deixar endereço, telefone, nada, sem dar nenhuma explicação. Mais tarde, aqui a Cheryl e o Robert, eles descobrem que a Kimberly tinha se mudado para o Texas. E claro, ela morando inclusive com um outro homem. Só que mesmo assim, mesmo sabendo onde eles estavam morando, eles não conseguiram mais contato com a neta, né, com a Riley. Tudo porque a Kimberly dificultava isso. E a gente vai entrar em todos os detalhes mais pra frente. Então, quando a Cheryl aqui viu a notícia da Baby Grace, que vinha ali da cidade, né, da região ali de Galveston, no Texas, que era aparentemente onde a Kimberly estava morando, ela começou a ficar preocupada. Só que nesse primeiro momento, ela não queria pensar no pior aqui, né, que algo tão ruim tivesse acontecido com a neta. Mas ela liga para a polícia para pedir algo até relativamente simples. Ela pede uma verificação de bem-estar. Uma tentativa, assim, de confirmar que estava tudo certo. Então, assim, ela não liga para a polícia já acusando, falando, eu acho que a Baby Grace é a minha neta. Ela teve essa desconfiança, mas ela resolveu ligar para a polícia para pedir uma verificação de bem-estar, para ver, assim, se estava tudo certo, só para confirmar. Então, no dia 10 de novembro de 2007, a polícia vai até a casa onde a Kimberly estava morando com o seu marido e a filha, a Riley. A cidade exata onde eles estavam morando não era em Galveston, no Texas, era em Spring. A distância ali entre as duas cidades é cerca de 1h30, mais ou menos. A polícia então chega na casa e quem atendeu os policiais foi o Royce Ziegler, que era esse novo marido da Kimberly. E ele foi, assim, bem educado com os policiais, ele respondeu todas as perguntas, e quando ele foi questionado sobre a Riley, ele falou que ela não estava morando com ele. Ele explicou que a Riley tinha sido tirada ali dos dois pelo Serviço de Proteção à Criança do Estado de Ohio. E ela foi tirada da família porque foram feitas denúncias contra a família. A polícia também consegue falar com a Kimberly, e a Kimberly falou a mesma coisa. Que a Riley tinha sido tirada ali da família e desde então eles não tinham mais contato com ela. A Kimberly, ela inclusive mostrou até uma carta para os policiais, uma carta oficial ali do Serviço de Proteção às Crianças do Estado de Ohio, explicando tudo ali porque a Riley estava sendo retirada dele. Então, nesse primeiro momento aqui, os policiais escutaram essa história, não tinha muito ali para eles desconfiarem do casal, então nesse primeiro momento nada foi feito, mas não que foram simplesmente esquecidos, né? Essa história ficou um pouco estranha, e principalmente por um pequeno detalhe que os policiais perceberam. Se o Serviço de Proteção à Criança tivesse retirado a Riley deles, não seria o Serviço de Proteção à Criança do estado de Ohio, e sim do estado do Texas, porque eles estavam morando ali. Por mais que a Riley inicialmente, né, ela nasceu e eles ficaram morando um bom tempo lá em Ohio, quando ela ainda estava casada com o filho da Cheryl, o Robert, agora ela está morando no Texas, então seria um assunto para o estado do Texas. Aquilo chamou a atenção dos policiais. E é interessante que eles pensaram assim, bom, será que a Baby Grace é a Riley das sonhos? Era isso que eles tinham que descobrir ou descartar. E o que eles já foram verificar de cara aqui foi essa carta que a Kimberly apresentou do Serviço de Proteção à Criança do Estado de Ohio. Eles entram em contato com esse órgão, perguntam sobre a Riley, perguntam sobre esse caso, né, essa família, e não havia nada lá. Nada no nome da Riley, da Kimberly, nada. Os policiais, eles acreditavam que aquela carta que foi apresentada pela Kimberly simplesmente não era real. E a partir desse momento, os sinais de alerta começaram a acender de verdade dentro dessa investigação. Porque se a história não é verdadeira, a pergunta que fica aqui é: onde está a Riley? Então existem agora duas perguntas. Onde está essa menina, a Riley, que a UOL estava procurando e chegou nessa história aqui, nessa carta falsa? E será que a Riley é a Baby Grace? Quando essas informações foram passadas para
da Riley, né? A Sherry, filho da polícia, e o Robert, filho da Sherry, pai da Riley, eles não conseguiam, assim, assimilar que a Kimberly tivesse feito algo de ruim com a Riley. Eles não conseguiam acreditar assim, não. Tá, tudo bem, essa história tá estranha, mas eu acho que é impossível a Riley ter sofrido alguma coisa de ruim nas mãos da mãe. Eles falaram que eles nunca viram a Kimberly agir contra a filha de uma forma violenta. Ela parecia ser sempre uma boa mãe. E se algo estivesse acontecendo, talvez apenas estivesse escondendo a criança por causa de uma disputa familiar, porque isso já havia acontecido antes. Bom, o que a polícia faz? A polícia ela entra com um pedido para conseguir o DNA da Kimberly, porque era o caminho mais rápido e prático aqui, né? Vamos comparar o DNA da Kimberly com o DNA da Baby Grace, e aí seria muito fácil aqui de descobrir o parentesco. Os dias foram se passando aqui, a investigação continuava, até que chega o dia 23 de novembro de 2007. A Kimberly, ela chegou ali na delegacia e ela não estava sozinha, ela estava com o seu advogado. E os investigadores ali foram avisados que ela estava na delegacia e parecia que ela queria falar alguma coisa. Os investigadores, eles meio que foram até a delegacia sem saber o que ela queria falar, o que exatamente estava acontecendo. Eles foram meio que às cegas, assim. O sargento Mike Berry, que eu já citei aqui, e o tenente Tommy Hansen foram as pessoas que vão até a delegacia. Eles acharam ali naquele momento que ela estava na delegacia para a coleta do DNA, que pelo que entendi realmente já era para acontecer ali nesse momento. A entrevista começou ali de uma forma bastante comum, né? Identificação, aquelas perguntas básicas, onde ela estava morando, que ela estava trabalhando, né? Essas coisas que eles já tinham feito inúmeras vezes. E durante os primeiros minutos ali de entrevista, os dois aqui, eles não sabiam exatamente por que a Kimberly estava ali. O que ela queria falar com eles, né? É porque eles não tinham acusado a Kimberly de nada ainda aqui. Era apenas uma desconfiança de que alguma coisa estava errada. Eles já estavam nessa conversa ali por cerca de meia hora, quando a Kimberly, ela começou a mudar o rumo da conversa e ela fala algo que deixou os dois investigadores, assim, sem reação. Ela fala que a Baby Grace era a sua filha, a Riley Ann Saunders. Por um segundo, gente, os investigadores, eles tiveram meio que fingir que eles estavam no controle da situação, como se eles estivessem esperando por aquela informação, quando na realidade eles não estavam. Foi um completo choque ouvir aquilo da Kimberly. Mas eles agiram como se fosse exatamente isso que eles estavam esperando que ela falasse, sabe? Como se eles já soubessem e só estavam esperando ela admitir. Então eles deixaram a conversa fluir e deixaram a Kimberly continuar a falar. A Kimberly, então, ela começa a contar o que, segundo ela, havia acontecido. E é nesse momento, gente, que a história se torna realmente muito perturbadora e muito triste. De acordo com a Kimberly, tudo começou quando o marido dela, o Royce Ziegler, e só para ficar claro, gente, esse Royce não é o pai da Riley, tá? É o marido, o padrasto da Riley, no caso. Ela descreve que o marido já tinha um histórico de disciplinar a Riley com extrema severidade. Mas no dia 24 de julho de 2007, essa disciplina, vamos colocar aqui entre aspas, teria ultrapassado qualquer limite. A Kimberly, ela continua dizendo que nesse dia o marido não foi trabalhar e ele tinha um objetivo específico, que era corrigir a Riley. Ele até usa uma frase específica que era: a gente precisa quebrar a Riley. E durante várias horas, segundo ainda a própria Kimberly, o que aconteceu na casa da família foi uma sequência de horas de muita violência. E o pior, ela admitiu que em vários momentos ela também participou de tudo. Segundo as próprias palavras da Kimberly, ela disse que ela foi mandada pelo marido, que o marido pedia para que ela fizesse certas coisas. E segundo exatamente as palavras dela, ela disse o seguinte: quando eu percebi, eu estava fazendo. Ela descreve, gente, vários momentos dessas horas que a Riley passou nesse dia, horas terríveis. E ela disse que teve um momento que houve uma pausa e que eles perceberam que o estado da Riley era muito grave. E eles tentaram fazer várias coisas para que ela voltasse, tentaram dar remédio, compressas frias, e ela se lembra de um momento que a Riley olhou para ela e disse: eu
Eu te amo, mamãe. Sem A mirar. Kimberly, ela disse que depois dessa pausa, depois que isso aconteceu, Mirando. tudo voltou. As agressões continuaram até que a Riley não conseguiu mais se sustentar em pé. O corpo começou a falhar, as pernas não respondiam mais e em determinado momento ela simplesmente desmaiou. A Kimberly, ela ainda continuou descrevendo, dizendo que ela conseguiu sentir o corpo da filha ficando cada vez mais frio. Eles chegaram a colocar uma almofada térmica, mas já era tarde. A Riley perdeu a vida. E segundo a Kimberly, perdeu a vida nos braços dela. Essas foram as primeiras informações aqui que ela deu para a polícia. Na verdade, ela deu informações mais detalhadas, tá? Que eu vou entrar daqui a pouquinho no vídeo. Mas aqui foi o essencial para os policiais entenderem que eles estavam conversando ali não com uma testemunha, alguém que viu acontecer e não fez nada, que já seria terrível. Mas eles estavam na frente de uma pessoa que participou disso, do início ao fim. E o pior, né? Essa pessoa era a própria mãe da Riley. O que eu contei aqui pra vocês, gente, assim, foi o resumo do resumo que aconteceu, tá? Como eu falei, a gente vai entrar em mais detalhes. Mas antes da Agachado. gente Um continuar aqui casco. na investigação, o que os policiais Em pé. fizeram e o que aconteceu Um com a casco. Riley, eu preciso contar pra vocês Agachado. aqui sobre a família da Riley, né? Tanto o lado da mãe quanto o Um lado do pai. casco. Quem eram essas pessoas que conviviam com ela? Pra gente entender como uma mãe faz isso e pra gente entender talvez o que acontecia do lado da família. Zero capa nesse. Porque até então eu mostrei pra vocês Zero que capa parecia que eles nesse. estavam procurando pela Riley. Mas não Um era capa esse. naquele. E zero capa nesse. Resultado de capa, zero. Deitado. Um capa. Zero. Dois. Três. Riley Ann Sawyers nasceu em 11 de março de 2005 em Mentor, no estado de Ohio. Ela era filha de Robert Thomas Sawyers e Kimberly Dawn Trevor. Quem conviveu com a Riley a descreveu da mesma forma. Uma menina loirinha de olhos azuis, muito bonita, com um sorriso muito grande, esse sorriso que sempre aparece nas fotos o tempo todo. Ela adorava o personagem Elmo. Ela gostava muito de rosa, de roxo, gostava de brincar com a mangueira no quintal, de andar de trenó no inverno, de usar tiaras, vestidos bonitos, asas de fada, asas de borboleta, chapéus. Era uma criança muito pequena ainda, mas já cheia de personalidade. E qual é a história Mas não dos tô pais com da o Riley? A mãe Rodder. da Riley, a Kimberly, ela nasceu em 9 de agosto de 1988 e ela conheceu o Robert no ensino médio. Eles começaram um relacionamento e pouquíssimo tempo depois a Kimberly engravidou. Ela tinha apenas 15 anos quando ela engravidou da Riley. Os dois, eles chegaram a participar de um programa de apoio para pais adolescentes que ajudava, né, os jovens nessa situação a tentar terminar os estudos e aprender o básico ali sobre o cuidado com o bebê. Mas não foi um período muito fácil, as notas da Kimberly começaram a cair muito, o Robert, ele deixou a escola antes de se formar e ele começou a trabalhar em uma oficina mecânica para tentar sustentar ali agora a filha e a sua filhinha. Quando a Riley nasceu, foi um momento muito feliz para o pai, para o Robert. Ele fala desse momento com muita emoção. Ele disse que ver a filhinha ali pela Hino de primeira prata vez mestre foi no inesquecível, SESI. que ele ficou nas nuvens. Sem Pouco tempo corte, depois que a Riley nasceu, não. todos eles foram morar com a Cheryl, né, a mãe do Robert. Então ficou morando a Cheryl, né, a avó, o SESI. Robert e a Kimberly e a Riley. A Cheryl, ela se apegou profundamente à neta. E com o passar do tempo, ela acabou se tornando uma figura central ali nos cuidados com ela. A própria família descreveu que a Kimberly estava muito sobrecarregada. Ela estava estudando, né? Estava tentando se formar. Ela era muito nova, né, gente? Ela engravidou com 15 anos. E ela ainda estava tentando se encontrar nessa nova realidade ali de ser uma jovem estudando e com uma filha. Então,
Então a Cheryl, a avó, ela foi assumindo grande parte da rotina da Riley aqui. Como eu já mencionei para vocês, né? Ela escolhia as roupinhas, ela levava a passear, acompanhava o dia a dia da Riley. Só que o que começou a acontecer? O relacionamento da Kimberly e do Robert começou a se desgastar. E nem é muito difícil a gente entender por quê, né? Um bebê não é algo simples de cuidar, ainda mais quando você é super jovem. Mesmo que você tenha o apoio ali, né, que eles tinham da Cheryl, não é fácil. Então, em outubro de 2006, a Kimberly e o Robert, eles terminam esse relacionamento. Só que a Kimberly, ela continuou morando com a Cheryl, ou seja, com a sogra, né, no caso aqui. E quem saiu de casa foi o próprio Robert. Por um tempo eles ficaram nessa dinâmica, só que o Robert começou a namorar, né, uma nova garota. E aí, assim, é meio estranho pra gente entender, mas parecia que aqui nessa família funcionava, né? Porque o Robert, ele começa a namorar com uma nova jovem, o nome dela é Catherine, e aí ele retorna pra casa da mãe. Então ficou morando a Cheryl, que é a avó, né? O Robert, com a sua nova namorada, Catherine, a Kimberly, que era a ex-namorada do Robert, com a filhinha, com a Riley. E aparentemente esse esquema funcionava. Parece que a Kimberly e a Catherine, inclusive, até se tornaram amigas. A Catherine desenvolveu um ótimo relacionamento com a Riley, ela ajudava a cuidar da Riley, enfim, funcionava. Nesse período aqui, uma coisa que a Kimberly estava fazendo bastante era jogar online. E o jogo preferido dela era World of Warcraft. E foi até o próprio Robert que apresentou esse jogo para Kimberly por primeiro. Só que assim, começou como uma distração e foi virando uma imersão cada vez maior. A Kimberly, ela passava horas e horas jogando, inclusive assim, durante toda a madrugada. E parecia que ela era sugada para esse universo do jogo, assim, sabe? Um universo de fantasia. Lá ela conseguia criar o personagem dela, a vida que ela queria ter, né? E meio que tendo uma vida paralela dentro lado do jogo. Alguns relatos falam que, inclusive, ela nem queria sair assim do jogo para comer. Então ela pedia sempre comida para ela conseguir comer enquanto ela jogava. E ela não precisar parar para cozinhar, entendeu? Então ela queria ficar o maior tempo possível nesse jogo. E foi nesse universo aqui do jogo que ela conheceu o Royce Clyde Zindler. Inclusive é Royce Clyde Zindler II, tá? O pai dele tinha o mesmo nome. O Royce, então, ele se apresenta ali para Kimberly, 5 anos mais velho que ela, morava no Texas. Ele estava, na época, trabalhando em uma terceirizada do grupo Shell. E ele começou a conversar com a Kimberly, meio que passando essa ideia, assim, de que ele, por ser mais velho que ela, ele era esse homem que poderia tirar ela da vida que ela estava vivendo ali na família, sabe? Começou a apresentar para ela uma vida que ela poderia ter com ele. Inclusive, é até dito que o personagem que ele criou ali no jogo, né, para eles conversarem, era essa figura, assim, muito imponente, um homem muito poderoso, sabe? Ele queria vender essa imagem aqui para Kimberly. E eles ficaram ali nesse relacionamento online por um tempo, mas teve uma vez que o Royce, ele foi visitar a Kimberly em Ohio. E isso fortaleceu ali o vínculo dos dois. Ela realmente começou a gostar muito dele e começaram esse relacionamento, né, à distância. E foi aqui, a partir desse relacionamento que a Kimberly estava tendo com o Royce, nesse relacionamento meio esquisito aqui, que as coisas começaram a mudar na dinâmica dela com a família do Robert, né, do ex-marido aqui, pai da Riley. Bom, para começar, eu falei para vocês que todo mundo vivia em harmonia dentro da casa, né? A Riley, ela tinha ali muito amor da avó, do pai, inclusive até da namorada do pai. Então ela estava ali no ambiente familiar. Só que chega um momento, aqui em algum ponto, que a Kimberly decide sair de casa. E aí começam umas disputas entre ela e o Robert. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que a Kimberly acusou o Robert de tê-la agredido enquanto eles ainda estavam morando juntos, depois de uma discussão. O Robert, ele negou, ele falou que nunca teve nada de violento, que não foi uma discussão calorosa nem nada do tipo. Essa acusação não foi pra frente, tá? Nada aconteceu, pelo jeito não conseguiu provar. Mas começou esse atrito aqui, né? Da Kimberly agora com a família do Robert. A família do Robert, que eu digo, é ele e a mãe, né? E a Cheryl. Então começaram aqui alguns conflitos acerca da Riley. Ele percebeu que a Kimberly estava num lugar não muito bom, né? Esse relacionamento